Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Vocês estão com um calorzinho aqui, né? Tá quente, né? O inverno de vocês é quente, porque o nosso lá é frio. Mas que bom que eu estou aqui. Obrigado, pastor Josse, pela honra, pastor Marcelo. Tive ontem conversando com a pastora Elisa Viola, está lá na Itália, estava na Holanda, né? E ajeitando, ajudando um casal pastoral que mora ali na Toscana. Eu falei, pega a Elisa e leva ela para pregar. Eu falei, Elisa, está pronta? Ela vai te buscar? Não, pastor, estou na Holanda ainda, mas na semana que vem ela vai pregar lá em Pistoia, em Cesena, em Firenze. Foram 4 portas abertas para ela lá, e Rimini também. Pronto, a pastora vai ter muito trabalho lá. Amém, gente? Deus abençoe vocês, traga um abraço de Curitiba. Eu vou, antes disso, anunciar, eu não tive da última vez aqui, eu lancei o livro Aliança de Almas, o poder espiritual da sexualidade. Então aqui eu ensino a respeito dessa doutrina que ela começa a funcionar espiritualmente desde o Éden, quando o homem, ele deixa pai e mãe, se une à mulher, e eles já não são mais dois, eles são um só, numa só carne. O apóstolo Paulo fala, aquele que se deita com a prostituta, ele se junta numa só alma. E como isso é capaz de destruir a vida das pessoas, produzindo pessoas solitárias, como que você pode tratar de vidas que estão vivendo experiências de derrota na sua vida de intimidade. Eu trato desse assunto com todo amor. A gente vai aprofundando a cada capítulo a respeito de um tema que tem assim machucado muita gente. Eu trouxe alguns livros desses, eu pretendo ministrar sobre isso na última quinta-feira. O livro Casa de Paz, que é esse que eu vou ministrar para vocês, é um livro que fala sobre heranças espirituais. Eu pedi para o pastor, então, para a semana que vem, vocês vão entender o poder da herança espiritual e como isso é transmitido, como isso quebra o nível mais agressivo da rejeição. Muitos de nós crescemos em lares sem nenhuma bênção. Então eu quero convidar você que puder, traga o seu pai, traga a sua mãe, traga a sua avó, traga os seus filhos e traga os seus netos, porque o que Deus vai fazer aqui na semana que vem, Ele vai quebrar essas perseguições que tem alterado, que tem trazido efeitos nocivos sobre a sua vida. Nós vamos aqui mergulhar em personagens bíblicos que foram abençoados e personagens bíblicos que não foram abençoados, e você vai ver como no mundo espiritual a bênção do pai, a bênção da mãe, a bênção da avó, a bênção da mãe solteira, a bênção do pai viúvo, a bênção, ela funciona como uma formatação de um caminho de felicidade, sucesso e prosperidade. Isso você precisa experimentar, já, você precisa transmitir isso, já, para a sua descendência, e você precisa receber. Pai, pastor, meu pai morreu, minha mãe morreu, minha avó morreu, eu só fui amaldiçoado em casa. Semana que vem, pastor, nós vamos precisar de todo o time de intercessão aqui, para ministrar no coração de todos vocês. Nenhum de vocês vai sair sem bênção. Amém, gente? Eu escrevi esse livro esse ano, também eu não estava nem pretendendo escrever, mas eu escrevi, é um livro que fala sobre cuidado, proteção e libertação infantil. É um livro que, para pais, para professores do Ministério Infantil, para pastores. Eu escrevo junto com uma pastora, Flávia Grégio, e com uma doutora, na verdade uma psicóloga, que tem um doutorado, a Carolina Vargas, e a gente fala sobre como proteger os nossos filhos de todo tipo de abuso e de todo tipo de influência espiritual, como as crianças têm sido atingidas. É um material que não existe, muito pouco material sobre libertação infantil, aliás, nenhum material de libertação infantil de autor nacional, e a gente escreveu esse livro em maio. Eu ainda trouxe o Autoridade sobre as Trevas, que vocês já conhecem, e o livro Discernimento Espiritual, vou falar muito dele. Amém, gente? Vamos orar? Diga assim: Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, nada, absolutamente nada, pode me separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Eu essa noite declaro no mundo espiritual
que toda voz estranha que não vem do Espírito de Deus fica calada. Eu quero trazer a presença do Príncipe da Paz para dentro da minha casa, para dentro do meu lar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero pedir para o irmão que está trabalhando aqui no multimídia, medida que eu fosse citando, Isaías 32, verso 18, é um texto que traz uma promessa de Deus. Está aqui: e o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Você crê nisso, gente? Que você vai morar numa casa de paz, num lugar de descanso, num lugar onde você está protegido e seguro? Essa é uma promessa de Deus. As promessas de Deus, elas vêm alinhadas, elas vêm costuradas com decisões que a gente toma junto. Isaías é o profeta messiânico, e é interessante como é que nós pastores, e eu trabalho nessa área de guerra espiritual há muito tempo, basta eu dar um passo para dentro da casa da pessoa, basta eu colocar meus pés na casa da pessoa, que eu já percebo, é um discernimento que Deus me dá, como é que funciona o lar, se o lar é um lar de guerra, se o lar é um lar de confusão, de divórcio, de adultério, de brigas, de lares onde estão arruinados, ou se ali é uma casa de paz. E é mais simples você entender isso do que você imagina. Isaías capítulo 32, verso 18, está contando a respeito de um povo que está na expectativa da vinda do Messias, de Jesus Cristo. O seu nome, Yeshua HaMashiach, era um nome esperado. E o profeta seguinte ao profeta Isaías, profeta Jeremias, ele é um profeta que eu não queria ter o ministério dele. Ele prega a vida inteira, ninguém se converte. Ele é noivo de uma mulher, que ele é louco por ela, ele não consegue casar com essa mulher. Ele vai reclamar para Deus: seduzido fui pelo Senhor, e seduzido fiquei. Ele é um homem que no auge da perseguição contra a vida dele, ele é lançado no poço de lama e fica preso com lama até o pescoço. E esse homem, quando o povo é levado, se apoderado, a Babilônia, uma nação do norte, se apodera de Israel, destrói o templo de Israel, queima o lugar da adoração, então só sobra ele para profetizar no meio daquelas ruínas. É por isso que tanto Isaías quanto Jeremias fala de casas arruinadas, fala de casas como casas de gente que está na igreja, são lares destruídos, são veredas que você olha para trás e fala: o que eu fiz com a minha vida, ou o que fizeram com a minha vida? São lares absolutamente disfuncionais, são pais que não conseguem cumprir o seu papel de pai, são mães que estão divorciadas do desejo, da vontade de Deus para criar os seus filhos debaixo da bênção. São desobediências, onde Deus diz: faz assim, e o povo de Deus faz assado, faz diferente. E quer ter uma colheita boa, e quer ter uma colheita perfeita, quer ter uma colheita daquilo que a terra pode produzir do melhor, daquilo que o céu pode derramar, da riqueza do céu. Em Jeremias capítulo 29, Jeremias na verdade está dando uma bronca no povo, porque o povo foi levado cativo, e aí começou a levantar no meio do povo um monte de profeta para dizer o seguinte: não, fica tranquilo, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai tirar as cadeias de vocês aqui da Babilônia e vai levar vocês de volta para Israel. Então Jeremias levanta e fala assim: isso não é verdade. Ele faz calar todos os profetas que profetizavam mentiras,
E o profeta, querido, dentro da Bíblia, dentro da visão bíblica, não é alguém que diz coisas boas para você. Sinto muito te falar isso. O profeta na Bíblia é alguém que vai confrontar o seu pecado, que vai dizer até quando você vai cochear entre dois pensamentos, até quando você vai continuar achando que você vai continuar roubando e vai prosperar, até quando você acha que vai continuar maltratando a sua esposa, arrumando uma amante, destruindo a identidade emocional do seu filho. Há quanto tempo desde quando você acha que Deus abençoa a mentira? Desde quando você acha que Deus abençoa o pecado? Não existe bênção sobre pecado. O que existe sobre pecado é maldição. Mas aquele povo estava recebendo palavras proféticas que eram adocicadas, que eram muito boas. Eu recebi uma palavra profética, pastor. Então Jeremias diz: não é nada disso. Vocês vão ficar aqui na Babilônia por 70 anos. Esse governo ruim vai governar vocês. Em Jeremias capítulo 2, ele começa o livro falando assim, ele não tem com quem falar, porque o povo dele não ouve ele. Você já imaginou Deus querendo falar com o seu povo, e o seu povo não ouve a sua voz? Então Deus está condoído, Ele está decepcionado, Ele está entristecido, e Ele fala: o meu povo, Ele fala com os céus, Ele fala: fiquem horrorizados, ó céus, o meu povo cometeu contra mim 2 crimes, me abandonou, fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas rachadas, que não retém águas. Eles estão buscando saciar a sede, aonde não vai saciar a sede. E ele continua dizendo assim, vocês vão ver o que é bom para tosse, aqui na linguagem do pastor Lobo. Vocês vão ver o que é bom viver sem Deus. Você acha que viver com Deus é ruim? Te prepare então, que agora você vai viver sem Deus. E ali Deus, a impressão que a gente tem é que ele joga, assim, ele usa o profeta entrar com os 2 pés no peito do povo de Israel. Mas depois que aquela agonia que Deus coloca para fora, a sua dor de ter sido abandonado, então ele vai dizer em Jeremias capítulo 29, verso 11: mas eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Diga: planos de paz. Eu tenho plano de paz e não de mal, planos de dar uma esperança e um futuro, planos de fazê-los prosperar. Então vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e eu tirarei você do seu cativeiro. O que eu quero que você entenda é que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Quando nós falamos sobre lares seguros, quando Isaías 32 fala sobre lares de paz, ele não está dizendo para você que alguém deu sorte. Não, o casamento do fulano é melhor, a história familiar do outro, mas aquele ali teve a bênção do pastor. Gente, você já estudou sobre a história de Benjamim? Benjamim recebe a porção dobrada da dobrada. Se você olhar com calminho, você for lá em Gênesis, e você olhar Gênesis capítulo 48 e 49, você vai ver que Jacó abençoa José com a porção dobrada, e abençoa Benjamim com a porção dobrada, filho de Raquel. Gente, aquele homem tinha tudo para prosperar com a sua família. Aí vem os filhos de Benjamim, vem os netos de Benjamim, e os bisnetos de Benjamim se tornam tão corruptos, que aquela geração, aquela bênção, para de funcionar. Casa de paz depende de mim, casa de paz depende de você, depende de coragem, depende de valentia, no sentido não de você sair batendo em todo mundo, mas de você manter os valores que ninguém vai poder quebrar. Deus, Ele conspira a favor daquele que obedece, aquele que caminha com Ele. Tem muita gente que experimentou, vivia uma confusão dentro de casa, e experimentou casa de paz. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu, um homem muito rico,
Um homem que, segundo o seu próprio testemunho, ele defraudou muita gente. Queria ler com vocês, capítulo 19 de Lucas, a partir do verso 5 até o verso 10. Lucas, capítulo 19, Lucas 19, a partir do verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele estava em Jericó, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua. Olha o que vai acontecer quando Jesus entrar na casa desse homem. E apressando-se, ele desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Espera aqui, olha para mim. Ele tinha 2 carros, ele deu um carro para os pobres. Ele tinha uma casa aqui em Campinas, e tinha uma outra casa lá na praia Grande, Ubatuba. Ele deu uma casa para os pobres. Ele tinha 2 motos, ele deu uma moto. Ele tinha 4 casacos, ele deu 2 casacos. Ele deu metade de tudo que ele tinha, ele pegou a conta dele no banco, raspou a metade, dá 50% dos meus investimentos, dá tudo, e deu para os pobres. Olha o que está acontecendo aqui. Ele está escolhendo uma parte que não vai ser tirada dele, não. E olha o que acontece. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, a defraudação é quando eu prometo dar a você algo que você nunca vai receber. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E o verso 9 diz: disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que a salvação vem à casa? Por que o príncipe da paz entra na casa? São as respostas que nós damos, as atitudes que nós tomamos, aquilo que nós vivemos de verdade, que vai combinar com a paz de Deus dentro da nossa casa. Veio salvação a essa casa. Vida com Deus é uma vida transformada. Vida com Deus é uma vida que não negocia prazeres, que não negocia sabores. Vida com Deus é uma vida que tem Deus no centro. Fala assim: ó, eu não quero saber se eu vou ficar pobre, eu não quero saber se eu vou perder tudo, metade dos meus bens, se eu vou distribuir, vou devolver 4 vezes daquilo que eu defraudei. O que interessa é que agora eu quero a paz de Deus dentro da minha casa. A paz de Deus dentro de casa, gente, esse é um assunto antigo. Quando Jesus, ele orienta os seus discípulos, em Lucas capítulo 10, verso 5, Jesus vai dizer: quando você entrar numa casa, quando você entrar na casa de alguém, diga: paz seja sobre essa casa. Em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Olha o verso 6. E se ali ouvir algum, diga: filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Quando você entra na casa, você diz: paz seja nessa casa. Vamos repetir isso? Diga: paz seja nessa casa. Se aquelas pessoas forem de paz, eles vão receber a bênção. Se não forem, ela volta para você. Aí eu não vou naquela casa não, porque aquela casa lá só tem feiticeiro, só tem assassino, só tem maconheiro, só tem imoral. Vá lá. Entra na casa daquele Zaqueu, entra na casa daquele filisteu, entra na casa daquela pessoa que ninguém quer. É interessante como é que Deus, Ele usa Jesus 10 vezes no Evangelho de Lucas para entrar dentro das casas e fazer um rebuliço. O que Deus quer de verdade que a nossa casa seja um local de refúgio. Deus quer que a nossa casa seja um local de segurança.
Jesus, ele está lá em Lucas 2, em João capítulo 12, ele está numa casa, ele já faz o primeiro milagre multiplicando o vinho. Em Lucas 4, um paralítico anda dentro de casa. Jesus vai para dentro da casa de Levi. Levi era um outro publicano, o nome dele é conhecido como Mateus. Pronto, Mateus. Esse homem se converte, ele era coletor de impostos, e ali entra a salvação. É na casa de Betânia. Betânia, gente, tem duas Betânias ali na Bíblia, uma do lado de Jerusalém, mas do lado mesmo. Você sai daqui, é como se você estivesse ali no batalhão da polícia militar, bem do lado. Você sai de Jerusalém, está ali do lado. E tem uma outra Betânia, que fica uns 3, 4 quilômetros, mais ou menos uma hora de caminhada fora, e tem lá Lázaro, Marta e Maria, que são amigos dele. E ali ele leva uma palavra para Maria, e ela fala assim: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas Maria pegou a melhor parte que não vai ser tirada. Jesus, ele faz milagres dentro de casa. Quando ele chega em Lucas capítulo 8, ele está vindo lá de expulsar um demônio, ele está vindo lá de mandar a tempestade calar. Quando ele chega em Cafarnaum, o príncipe da sinagoga se joga nos pés dele, daí que nasce o ministério, né? Pais de pé, pais de joelho, homens de pé. Ou também Lucas 7, a mulher cirofenícia se joga de joelhos para pedir a cura da filha. Ele pega Jesus e ele arrasta Jesus para dentro de casa. Minha filha está morta. Ele crê somente. E ali ele diz para aquela menina morta: Talita cumi, que quer dizer menina, levanta-te. E ela se levanta. A casa de paz só vai ser casa de paz quando você convencer Deus que Deus ali vai poder ser Deus naquela casa. Tem muita gente que não deixa Deus ser Deus. Tem muita gente que murmura. Aqui o texto que nós lemos, no Lucas capítulo 19, havia uma murmuração. Gente, pensa um negócio que Deus leva a sério, a tal da murmuração. Deus leva a sério isso. Deus não brinca com isso. Deus leva para o lado pessoal, porque a murmuração é uma ofensa contra o Espírito Santo. Sabe o que é murmurar? Quando você pega ali, capítulo 18 de Êxodo, capítulo 16 de Êxodo, o povo está murmurando. Deus fez 10 milagres, arrancou o povo de Israel com o braço forte. O povo de Israel não precisou fazer nenhuma forcinha. Deus foi lá, lançou 1, 2, 3, 10 pragas sobre o Egito. O faraó falou: vai embora. Depois o faraó mudou de ideia, perseguiu. Aí Deus tragou ali os exércitos do faraó no Mar Vermelho. Gente, eles atravessam, aí passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, já estão reclamando de Deus, porque não tem água. Chega num lugar chamado Mara, ali não havia água. Aí Deus fala para Moisés: pega uma árvore, joga na fonte das águas, as águas vão ficar doces, eu vou fazer chover pão do céu. Deus faz milagre, aí o povo vem reclamando. Sabe o que é murmuração, gente? Quando Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala assim: não murmureis. Em 1 Coríntios capítulo 10, ele está preparando o povo para a ceia do Senhor, e ele fala sobre 5 pecados que estão ali, que irritam demais ao Senhor. Olha, não tente a Deus. Tentar a Deus é você dizer para Deus que Deus é um banana. Tentar a Deus é você dizer para Deus que Deus é incapaz de fazer aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Isso quer tentar a Deus. Cuidado com a cobiça. Não cobicem as coisas mais. Tem um monte de crente cobiçando aquilo que não é seu, querendo aquilo que não é seu, querendo aquilo que Deus não vai dar para você, não vai dar. Cuidado com a cobiça nos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Isso vem do mundo, e se o amor do mundo está em você, o amor do Pai não está. E ele continua: cuidado com a idolatria. Gente, Deus é incomparável. Não queira pegar Deus e colocar Ele, não, é uma imagem só que representa Deus, é uma foto do papai, é uma foto da mamãe. Você não pode comparar Deus com nada que existe na criação, você não vai entender. Não se meta com a idolatria. E ele fala: não murmure. Não murmure como murmuraram e morreram
33 mil só de uma vez. A murmuração estraga o teu relacionamento com Deus, por quê? Porque na murmuração você está dizendo, sabe o que para Deus? Deus, você está fazendo errado. A murmuração constrói na cabeça da gente uma ideia de que a maneira de eu fazer é melhor do que a maneira de Deus. A murmuração, você está dizendo para Deus que Deus errou. Quando Deus fala assim, os meus planos são mais altos que os seus. Quando Deus fala assim, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E aí, você pede para Deus A e Ele te dá B, ou Ele não te dá nada. Você não deixa Deus ser Deus. Aí você começa a dizer para Deus que Ele errou. Não foi Deus, eu sou assim, mamãe, porque foi Deus que me fez assim. Como é que é? Como se Deus fosse o culpado pelas desgraças, pelas misérias, pelas tragédias, pelos dramas que nós vivemos. Gente, olhe para mim. Nunca será fácil. A nossa vida é uma vida de escolhas. É uma vida de escolhas, gente. Se você, olha, não é fácil levantar cedo e trabalhar. Não é fácil, não. Mas também não é fácil viver sem dinheiro. Você escolhe. Não quero trabalhar, então viva sem dinheiro. Ai, pastor, não é fácil guardar o meu casamento. Não, não é fácil. Mas também não é fácil se divorciar. Escolha, meu chapa. Só que se você se divorciar, você vai levar a reboque um problemaço aí. Ah, pastor, é difícil me organizar financeiramente. Sabe o que é mais difícil? Viver empobrecido e endividado. Já deveu para cunhado? Já deveu para sogro e sogra? Ih, gente, é muito mais fácil dever para o banco do que dever para cunhado. Mas muito mais fácil. Ah, pastor, lutar contra o gigante não é fácil. Não é. Também não é fácil viver escravo no Egito. Também não é fácil viver perambulando no deserto. A escolha é sua. É você que tem que decidir. Então, quando nós falamos sobre casas de paz, a casa de paz, ela é constituída por pessoas que querem viver em paz. E hoje existe um ataque que ele é tremendo contra as famílias, tremendo. A maioria dos cristãos não estão percebendo. Acham que é um jogo político, acham que é uma ideologia política, é de direita, é de esquerda. Presta atenção nisso. Isso é somente satânico. Nós tivemos recentemente um caso em Santa Catarina de uma menina que foi estuprada aos 11 anos, e a imprensa não falou que o estuprador era o namorado dela, que na verdade também tinha 13. E aí levaram a menina, não estou nem discutindo ciência. E aí quem fala sobre isso que é homem, aí a mulher vai dizer, mas pastor, o senhor não é mulher. Eu não sou mulher, mas eu tenho esposa e tenho filha, e agora eu tenho neta também. Quando Deus, Ele fala sobre vida, Ele fala, eu dou a vida. Salomão é o mais inteligente dos homens. Salomão é o cara. Ali no livro de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, tem resposta para quase todo tipo de drama da nossa vida. Ele é o cara. E aí esse homem inteligente casa com muitas mulheres, e as mulheres seduziram o coração dele. No sul de Jerusalém tem um lugar chamado Cidadela de Davi. Ali ele começa a levantar ídolos para as suas esposas, porque a minha esposa, eu sou lá de Amon, e eu tenho que ir lá adorar o Milcom, que é o meu Deus. Ah, não, não vai não, dá muito dinheiro, adora aqui mesmo, que show de ídolos. E aí, primeiro livro de Reis, capítulo 11, gente, pensa Deus falando sério com Salomão, e Deus fala o seguinte para Salomão: nenhum outro homem da Bíblia experimentou isso, nenhum outro homem, só Salomão. Eu apareci para você 2 vezes,
Salomão é o único homem da Bíblia que Deus apareceu para ele 2 vezes. E você colocou no meu Monte Santo, no lugar da minha adoração, os ídolos abomináveis dos amonitas, Moloque. Moloque é uma entidade que ela se manifesta através de um ídolo que exige sacrifício de crianças no 8º dia. Então a criança nascia, no 8º dia ela era oferecida queimada viva, dentro de um forno incandescente de bronze. E Deus falou assim: quando que eu exigi isso? Porque você desprezou a minha palavra, eu vou tirar o reino da mão do teu filho. Tem muitas desgraças que a gente vive por causa dos nossos pais. Muitas desgraças. Salomão aprova o aborto. E agora tem crente aprovando o aborto. Quando Deus fala sobre gerar filhos, Rebeca tem dentro do ventre gêmeos, você sabe, Jacó e Esaú, e eles estão arrumando uma confusão lá dentro. E ela pergunta: o que é isso aqui? Seu ventre tem 2 nações, não fala que é 2 crianças, o maior vai servir ao menor. Então quando você procura na Bíblia Sagrada sobre o acerto, leia Salmo 139, leia Salmo 119, leia Salmo 126, o que Deus fala a respeito do aborto? Vocês sacrificaram seus filhos aos demônios, derramaram sangue inocente sobre a terra. Então, o próprio aborto, eu estou falando do aborto provocado, não é o aborto que você sofreu: pastor, perdi o neném, e aí dá uma ideia, não, e vai fazer o quê? Interessante quando a gente fala sobre esses temas que vêm para dentro de casa. Os nossos filhos estão sendo submetidos à cultura da drogadição dentro das escolas. Professores, não são todos, que têm dito que a maconha é a droga dos intelectuais. Aí o sujeito fuma maconha, aí quando chega aos 40 anos, ele é um abobalhado, um abestalhado. A maconha exerce uma influência sobre o sistema nervoso central. Ele vai devagarinho abestalhando um ser humano. E tem gente que é a favor disso. E a gente vai ter que discutir isso em congresso, através das pessoas que a gente vota lá, com seus interesses. A gente no final não vai decidir nada, a gente vai decidir no voto. Mas não é uma questão política, é uma questão espiritual. Quando a Bíblia fala do final dos tempos, gente, se você não tem paciência para ler o livro do Apocalipse, pelo menos leia 3 capítulos do livro de Mateus, capítulo 23, 24 e 25, está tudo ali. Ai, pastor, estou morrendo de medo, veio a pandemia, eu vi isso aí, e agora a guerra na Ucrânia, é o Apocalipse. Querido, o Apocalipse é um dos livros mais lindos que tem. O Apocalipse é um livro que fala sobre a vitória do Cordeiro de Deus. Ele cavalga como um vencedor, ele vem com a sua espada e ele derrota seus inimigos. Ele derrota a Babilônia, ele lança o diabo, os seus demônios, no lago de fogo e enxofre. Ele derrota o falso profeta. E aí o povo tem medo. Gente, a Bíblia não fala, a Bíblia fala em fim do mundo, gente. Onde vocês leram isso, gente? A Bíblia fala em fim dos tempos. É isso que a Bíblia fala. O tempo em que o Cordeiro vai reinar para sempre. Você devia estar feliz porque você ora na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. O que você está pedindo? Para Jesus voltar, meu chapa. É isso que você está fazendo. E aí qual é o medo? Diz que é dia de festa, para quem? Será um dia, vai ser um evento extraordinário. Ele vai vir com os anjos, mas ele também fala sobre o quê? Sobre algumas pessoas que vão ser separadas de um lado para o outro. Tem gente que vai ser separado como cabra e ovelha. Os que estão na esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim.
E os que estão na direita, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. E pastor, se eu estiver sentado no lugar errado, não vai estar. Não vai estar. Olhe para mim. Você, meu irmão, minha irmã, tem uma marca espiritual chamada selo do Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui que nem sabe que tem, mas tem. O mundo espiritual sabe que você tem, e você não sabe que você tem. Você não faz ideia da autoridade que você tem, e você tem, mas não usa. Quando nós falamos, gente, eu quero trazer Deus para dentro da minha casa, e a minha casa está sendo o quê? Alvo, através, seja da educação, seja da mídia, seja das redes sociais, seja das influências. Hoje você não passa um filme da Netflix, uma série da Netflix, sem que ele coloque um personagem legal, mas que ele é imoral sexualmente. Não passa uma série que não tenha um bandido, gente boa, que é ladrão, e que você aprove ele, e fique contra a polícia que quer resolver. A Casa de Papel, gente, é uma loucura aquilo ali. E todo mundo torce a favor do bandido, até os crentes. Eu não gosto não, gente. Gente, eu sou das Forças Armadas. Você acha que eu vou torcer a favor do professor da Tóquio, do Rio? Você acha? Gente, aquilo não é de Deus não, mas aí você fica. Tem crente, me apavorou. Tem crente que ficou em casa vendo novela. E a novela, você sabe como é que é, né? A novela começa e fala assim: Paulo e Carla, um exemplo aqui, estão casados e vivem bem, e são felizes, mas eis que aparece um antigo amor na vida de Paulo. Gente, o que vai acontecer? Aquela moça que é casada vai virar uma megera, vai virar uma bruxa, e a adúltera, vai todo mundo torcer por ela. O nome disso é manipulação de massas. É assim que Satanás faz com você o tempo todo. Fez isso com Adão, fez isso com Eva. Come. Deus escondeu alguma coisa na árvore do conhecimento do bem e do mal, que você não pode ter acesso. Vai ser bom para você. Ele nunca diz a verdade, as mentiras deles são salpicadas de verdade, mas continuam sendo mentiras. São chamadas de meias-verdades, são chamadas de mentiras inteiras. E a igreja acaba se debruçando diante disso. Qual é o problema? O problema é a nossa casa. Porque quando tudo é paixão, e há uma confusão muito grande entre paixão, êxtase e o amor nem sempre vive só de êxtase, mas a paixão só pode sobreviver enquanto você está lá desenhando estrelinha, desenhando coraçãozinho. Entenda que o sentimento vai embora porque ele é mentiroso. Entenda isso. Pastor, mas eu estou sentindo isso. Querido, vai se converter, meu irmão. Vai se converter. Toma um banho de água fria. Porque existe uma maneira assim toda inteligente com a qual o mundo espiritual vai tentar atingir a gente. Vai procurar uma brecha, um calcanhar de Aquiles na vida da gente. Vai procurar atingir a nossa vida. Eu queria ler com vocês, segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Eu acho que é verso 9. Segundo Crônicas 39. Está aqui, é isso mesmo. Porque, em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Gerações aprisionadas. Já ouviu falar nisso? Em gerações aprisionadas? Vocês já ouviram falar em gerações destruídas? Eu tenho uma missionária jovem da minha igreja que está no Canadá, e ela, assim, horrorizada, que você pensa no Canadá, é um paisaço, é um país de primeiro mundo. A quantidade de abortos que são feitos na adolescência. Ela não conheceu nenhuma jovem, nenhum jovem que não tenha usado drogas. Ela veio depois da missão para o norte dos Estados Unidos, e chegou lá, gente, pensa um país que é o maior consumidor de droga do mundo,
eles levam para você delivery. Tem estados que o próprio governo banca o vício do crack, da metanfetamina, da cocaína, para aquelas pessoas que são jogadas. Aquilo ali não é Nova York, não é Orlando, não é Los Angeles, não é Las Vegas, são os subúrbios da miséria, sustentados por uma busca de prazer. Por quê? Porque a ansiedade de ser feliz tem levado as pessoas a buscar um alívio nas suas pressões. Gerações aprisionadas. A Bíblia fala de gerações que deixaram de crer. A Bíblia fala de filhos de crentes que se desviaram. A Bíblia fala que existem casas que sofreram com o pecado de um pai, com o pecado de uma mãe, de tal maneira que elas foram dissolvidas. Gente, quando Davi, ele resolveu ter um caso tórrido de amor com a vizinha dele, ele jamais imaginava que a vida dele seria infernizada junto com a vida dos seus filhos. Ele não esperava isso. Ele não esperava que a escuridão fosse ser desvendada de maneira tão trágica na vida dele. A gente sempre acha assim, ó, ninguém vê, ninguém viu, e aqui todo mundo teve escuridão. Todo mundo aqui sentado em pé, na câmera, trabalhando, né? Todo mundo teve tempo de escuridão. Gente, a escuridão, ela aparece no mundo espiritual. Não existe nada escondido de Deus, nada. Não tem alguma coisa que Deus fala assim, não, isso aqui eu não vi, eu estava distraído, eu estava cochilando, eu estava resolvendo um problema lá na Ucrânia, com Vladimir Putin, não existe isso. O mundo espiritual tem uma maneira muito cruel de fazer uma cobrança na vida da gente. As gerações que estão aprisionadas são gerações que foram alimentadas de desejos, foram alimentadas de ideias. Hoje, eu, pastor da igreja, metade do público que entra na minha igreja já passou pelo primeiro, segundo ou terceiro casamento. Metade do público que eu encontro. Gente que vem conversar comigo, gente que fala assim, não pastor, agora você vai me casar. Falei, você casou quantas vezes? Casei 6, e tive 5 filhos nesses 6 casamentos. Eu falei, não vou te casar mais, você já perdeu o direito de errar, você não vai destruir mais uma vida. Não pastor, porque agora eu sei, agora eu vou consertar. Não vai. Você não vai consertar. Eu peço para ele ler Mateus capítulo 19, é melhor se fazer eunuco. Eu não pedi para ele fazer uma cirurgia para cortar o negócio fora, não. Mas tem gente, eu trato de pessoas homoafetivas, que vem falar para mim, pastor, eu não gosto de mulher, então fica sozinho. Fica sozinho. A questão não é nem a homossexualidade, o adultério acontece do mesmo jeito, a prostituição acontece do mesmo jeito. Quando você muda o nível da conversa, você resolve o problema, que você nivela todo mundo dentro do mesmo pecado. Não existe pecadinho de primeira categoria e de quinta categoria, é tudo pecado. As nossas gerações estão perdidas por quê? Porque nós pais, nós mães, não conhecemos o papel da gente dentro de casa. Então muita gente quer o quê? Só me procura. Sério, gente. Eu estou vendo que o menino não vem para o culto. Eu estou vendo que a mamãe vem sozinha para o culto. Eu estou vendo que o papai vem sozinho para o culto. Eu estou vendo que ele está um dia com uma namorada, aí no outro mês está com a outra namorada, aí no outro mês está com a outra namorada. Ele está construindo para ele um evangelho, não segundo Jesus Cristo, mas segundo ele mesmo. Ele está tentando assim, tentativa e erro, mas na verdade é tudo erro. Aí o garoto, você chama para a escola bíblica, para a escola de liderança infantil, você chama para o ministério, para o acampamento, para o retiro. Não pode, está cansado. Não pode, tem natação. Não pode, tem inglês. Tudo isso é bom, meus filhos fizeram tudo isso aí. Só que chega uma hora, que para ele vai ser ofertado um mundo que vai romper essa bolha, ele não volta mais não. E quando ele volta com a vida destruída. Ah, pastor, eu fiz um monte de bobagem. Eu estou até trazendo aqui, um caminhão de bobagem que eu tenho. Dá para você orar pelo meu filho? Pastor, corre na minha casa. Meu filho teve uma overdose. E pior quando você fala assim,
teu filho foi internado, hein? Ele está lá, está internado, teve uma overdose. O que foi? Cocaína? Crack? Não, foi cachaça. Ai, graças a Deus. Graças a Deus que foi bebida. Gente, se você não trata de pessoas adictas, de pessoas viciadas, você vai ver. Ele vence o crack, ele vence a cocaína, ele vence a maconha, ele vence o cabral, tudo que você dá. Ele não vence cigarro e cachaça, que são chamados de drogas lícitas. As gerações estão aprisionadas por quê? Porque existe uma permissão que é dada por pai e por mãe dentro de casa. Salmo 127, verso de número 1 em diante. Os filhos que são herança do Senhor. Salmo 127, a partir do verso 1, é uma história que conhece dentro da casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o que edifica. Você está preparando uma casa sem Deus. Se o Senhor não guardar, é só voltar um pouquinho. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora sim, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ele não está dizendo que você não deve acordar de madrugada, trabalhar muito. Ele está dizendo que se você excluir Deus, se você der um cartão vermelho para Deus, se você banir Deus, tudo que você vai fazer vai estragar. Agora continua, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Verso 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Pai e mãe representam um arco. Pai e mãe juntos, eles têm papéis diferentes, mas funções imprescindíveis. A cultura de que o pai tem um papel maior e a mulher, a mãe, tem um papel menor é diabólica. Homem e mulher precisam um do outro. Se você pegar no princípio, no livro do Gênesis, capítulo 2, Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que o complete. Nós estamos incompletos. Olha para mim, Deus arrancou de nós alguma coisa. Deus tirou de nós uma costela. O casamento, ele é feito dentro de um ambiente sem dor. Deus então adormeceu Adão. Adormecer é retirar a dor. Quando você toma uma anestesia, uma geral, uma epidural, uma peridural, uma RAC, quando você toma uma anestesia aqui, ó, no teu canal, parece que ele, pastor, está dormente. O que quer dizer dormente? Está sem dor. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O casamento ele é criado por Deus para não ter dor. E detalhe, ele dá um papel para o homem e ele dá um papel para a mulher. Mas os papéis hoje têm sido colapsados. Os papéis hoje, eles sofrem com a influência do machismo, que, desculpa a expressão, é uma burrice. E sofrem hoje com o feminismo, que é outra burrice. São distorções da verdade. São distorções, são reações agressivas às injustiças que você recebeu. Então, Deus quer você macho, meu irmão. Você não vai ser machista, porque a cultura machista é uma cultura de imposição por violência. Deus quer que você, minha irmã, seja fêmea, mas não feminista.
porque você vai assumir uma posição que vai te deixar sozinha. Então, quando Deus faz homem e mulher, Ele faz para um completar o outro. E pastor, está faltando água na minha vida. Eu falei, você precisa casar. Está faltando mesmo. Você tem que casar. Só que essa história do casamento, o casamento tem sido celebrado através de escolhas absolutamente fúteis. Então a pessoa primeiro se apaixona por aquilo que vê, ou se apaixona por aquilo que o cônjuge pode dar. Ih, pastor, um partidaço, hein? É o velho da lancha. Ih, tem dinheiro, tem uma empresa. Ih, pastor, fala inglês, fala alemão, estudou na Europa. É o menino certo para minha filha, mas não é crente. Segundo aos Coríntios, por favor, capítulo 6, verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não, diga, prendais. Você pega uma algema, você se algema com alguém, joga a chave fora. Casamento é birtu, fala birtu. Casamento é uma algema espiritual. Casamento, querido, é uma aliança de alma. Isso que é casamento. Ah, pastor, mas eu não fui no tribunal, não fui no juiz. Quando você se relaciona sexualmente com a pessoa, você está se ligando a ela. Não vos liguem, não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Verso 15, por favor. Verso de número 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial, um demônio, Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Então por que os casamentos, eles estão dando errado? Pastor, passei pelo primeiro, porque as escolhas são tolas, porque você experimenta primeiro o prazer, antes de investigar o caráter. O moço tem uma, tem duas, tem três namoradas. O ficante, o crush, o peguete, o namorado, ele não quer nada. Por quê? Porque ele é um fraco. A primeira coisa que eu pergunto, qual é o ministério do irmão? Ai, pastor, agora eu vou casar. Qual é o ministério dele? Primeiro, o ministério do homem tem que ser o ministério do trabalho. Tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Ele tem que sentar na mesa, ele tem que pagar a conta, tem que abrir a porta do carro, tem que ser carinhoso. Gente, se ele não for carinhoso com você no início, e você não deixar dele galantear, se você não deixar ele te cortejar, gente, imagina, eu queria um homem romântico, mas você casou com uma pedra. Então, existe o homem de Deus, que ele está pronto para viver uma vida com você, com valores do reino de Deus, mas você escolhe quem? O pior homem da vizinhança. Você escolhe o garanhão da empresa. Ah, pastor, mas ele tem um bíceps, um tríceps, um peitoral, ele vai para a academia. Você escolhe a mulher, você escolhe o temperamento. Gente, você pode conviver com os valores dele. Pessoa vive um processo emocional adoentado, ela vive entrando em depressão, em crises, ela vive experimentando síndrome do pânico. Pastor, ela é linda, você vai casar com essa doença. É isso que você quer? Você vai ajudar ela? Você vai ficar com ela para sempre? Ah não, pastor, se não der certo eu me separo. Pronto, esse é o ponto de partida para a divisão. E aí a casa, em vez de ser uma casa de paz, vai ser uma casa de guerra. As decisões que nós tomamos não são fundamentadas na palavra de Deus. Deus diz, não se mete com isso não. Deus está errado.
Eu sei porque eu vi uma pastora pregando e ela recanta lá, suriando. Eis que te digo, ela me disse, Deus profetizou. Lembra do cabo Daciolo? Quem é que lembra dele? Glória a Deus, lembra disso? Gente, presta atenção nisso. O nome disso é criancice gospel. Deus me disse, eu vou ganhar nessa eleição, no primeiro turno, com 51% dos votos. Quem ouviu isso? Vocês não ouviram isso? Olha como é que vocês têm medo disso. Gente, foi Deus que falou isso, gente? Foi, gente, Deus que falou? É um irmão nosso, foi Deus que falou isso? Foi nada, gente. E aí ele mergulhou o quê? O coração dele acreditando numa mentira. Ele podia ser, mas não foi. Quando o profeta profetizar e não acontecer, não foi o Senhor que falou. Deuteronômio capítulo 34. Não tenhas temor dele, não tenha medo. Então tem muita gente caindo nas garras da mentira, querendo que a sua casa seja uma casa de paz, quando sua casa é uma casa de confusão. Você está casando com um moço que ele bebe, aí ele vai contigo. Gente, a Bíblia fala contra a bebida? Sim ou não? Vamos, povo, a Bíblia fala contra a bebida? Sim ou não? Não, a Bíblia fala contra o exagero. A Bíblia fala para você não ser mau exemplo. A Bíblia fala para você cuidado com o tropeço. O líder não deve ser dado ao vinho. O bispo não pode ser dado ao vinho. O pastor tem que ser exemplar. Você que é pai tem que ser exemplar. Por quê? Se você beber e o teu filho se tornar um alcoólatra, a culpa não é do diabo não, a culpa é tua. Foi você que ensinou. Vocês estão entendendo isso? Nós aprendemos a pecar dentro de casa. Mulher e homem se tornam estúpidos, se tornam violentos, se tornam críticos, se tornam reclamões, se tornam ateus, dentro de casa, por causa do exemplo ou do mau exemplo dos pais. Eu cito de novo aqui, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 9. Essas coisas que aconteceram lá atrás, 1 Coríntios capítulo 10, verso 9, aconteceram para exemplo vosso, para vocês não cobiçarem. 1 Coríntios capítulo 10, não tentem a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Verso 10, pode passar. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui a versão é um anjo ou um demônio destruidor. Verso 11, ora, todas essas coisas sobrevieram como figuras, estão escritos para alerta, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ele está falando o seguinte: pega a burrice que eles fizeram, pega a bobagem que eles fizeram, pega o mau exemplo que eles fizeram, não ande no mau exemplo deles, e nós somos professores do nosso filho. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 28, a Bíblia está dizendo o seguinte, capítulo 28 de Mateus, verso 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Façam discípulos. Gente, o primeiro campo missionário que a gente tem é a casa da gente. E se a gente ensina os nossos filhos que a casa da gente é um lugar onde a guerra pode sobreviver, a gente vai estar vacinando o nosso filho contra o evangelho. É gente que ensina o mandamento, mas é incapaz de ensinar a guardar o mandamento. É gente que ensina a lei, mas é incapaz de cumprir a lei. É gente que diz assim: não bata no seu irmãozinho, mas a mãe bate no pai, o pai bate na mãe. É gente que fala assim: não precisa gritar, mas ele grita o tempo todo. Meu pai fumou, e eu já falei isso para vocês, a vida inteira, até a conversão dele, aos 55 anos. O que aconteceu com nós, os 4 filhos? Todos nós fumamos. Não adianta ele falar: isso faz mal, isso é ruim, isso não é bom para a saúde, porque eu aprendi a fumar com meu pai, e eu também larguei de fumar quando eu me converti ao meu pai.
Então nós vamos aprendendo dentro de casa. Tem muita gente hoje, e a quantidade de filhos de crentes que está desviado é um negócio louco. E a gente só percebe isso quando chega a hora daquela criança, que não é mais criança, se torna adolescente e jovem, tomar uma decisão, para falar assim, vale a pena seguir o Deus dos meus pais? Vale a pena caminhar do jeito que meus pais caminharam? Então, voltando ao Salmo 127, pai e mãe, eles vão formar um arco que vai disparar o que é a flecha. Existe algo chamado bússola. A bússola dá um vetor, a bússola dá uma direção, a bússola orienta aonde você vai chegar. Pais com a vida torta, pais com o arco virado, vão lançar os filhos para onde, gente? Para onde? E se a gente não conserta isso, pastor, quando eu posso consertar? Antes de morrer. Manassés fez uma lambança, o rei Manassés. Não Manassés, filho de José, o rei Manassés, do tempo que Israel estava repartido, o reino dividido. Ele foi o pior dos reis, ele foi o 01, ele foi o campeão. Sabe quando a torcida grita, campeão? Ele foi o campeão do pecado e da iniquidade. Ele foi terrível, ele foi horrível, ele foi péssimo, ele derramou. Gente, havia sangue em Israel no tempo de Manassés, como o rio que passava entre as casas. Os cavalos passavam pelos rios e ficavam aqui com o pescoço manchado de sangue, porque o rio ficou cheio de sangue. Esse homem foi levado cativo, colocaram um ferro no nariz dele, aqui era a maneira de você submeter o rei, enfiava, isso que algumas jovens e jovens fazem, colocam um piercing, só que deram um piercing, um gancho, para trazer ele foi levado cativo, e lá na prisão ele se converteu. E lá na prisão ele se converte, busca o Senhor restaura o seu reino, e o filho dele é uma benção. Pastor, dá tempo de consertar a lambança que eu fiz? Dá tempo. Dá tempo de meu filho já é velho, a minha nora já é velha, eles já estão vivendo longe, dá tempo? Dá tempo. Preste atenção, gente, o arco, existe algo chamado caráter. Se o caráter, ele não sofrer ranhuras, o arco vai retesar sem quebrar. E quanto mais você consegue retesar o arco, mais força você vai ter para lançar essa flecha. Filhos que não chegam nos seus objetivos, filhos que não alcançam objetivos. Primeiro, segundo Samuel, capítulo 18, verso 33, por favor, segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 33, olha aqui que o mau exemplo faz. Então, o rei se perturbou. Eu estou falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu não estou falando de crente que nem a gente, não, estou falando de crente. Um homem segundo o coração de Deus, subiu a sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Absalão é um filho que Davi ama, mas Davi havia se comportado muito mal. Davi perdeu a autoridade e não puniu o outro filho seu, Amnon, que havia estuprado a própria irmã, filha de outra mãe, com Davi, chamado Tamar. A dor de Absalão dentro de casa, por ter sido descartado, desprezado, por ter sido envergonhado, porque o rei não tomou nenhuma decisão, isso foi crescendo. São filhos que estão dentro de casa, agoniados, os pais não conversam, os pais não... Querido, você precisa entrar dentro do universo do teu filho. Sabia disso? Dá trabalho.
A geração de hoje não vê mais Ben 10, não vê Caverna do Dragão, não vê Thundercats, não vê Pica-Pau, é outra coisa. Eles estão entrando, sabe aonde? No multiverso, no metaverso. E se a gente, eu estou falando até de educação cristã infantil, se as escolas não se prepararem para isso, as gerações, elas vão se divorciar, se separar de nós. Hoje, o menino que nasceu em 2010, chama a geração milênio, que nasceu em 2000, de ultrapassado. Você é cringe. O garoto de 20 anos, 22 anos, é velho, diante de uma geração que já nasce, sabe como é que meu neto faz? Meu neto tem 1 ano e 4 meses. Ele olha para o meu celular, sabe o que ele faz? Ele já aprendeu. Ele já, 1 ano e 4 meses, ele sabe pular o mundo bita. Sabe aquele 3 palavrinhas só? Ele pula quando ele não quer a canção. Se o Espírito de Deus não se move em mim, eu canto como rei Davi. Não, ela pula para outra. É uma geração diferente, dá trabalho. Dá trabalho você entender o que é o multiverso da loucura. Você sabe o que é? Dá trabalho você entrar dentro do universo Marvel, do universo Star Wars. Mas se você não entra ali dentro, você não sabe o que o teu filho está vendo. Você sabe por que os filhos de Cristo, você só fala assim, ó, não vê Harry Potter é porque é do diabo. Mas você sabe o que eles estão ensinando? Você sabe por que essa mulher, ela vendeu milhões de livros no mundo inteiro? Não foi só para cristão não, querido. Vendeu para budista, vendeu para filho do Islã. Você acha que no Islã não tem feitiçaria? Acha que não. Vai para Paris. Quando você chegar em Paris, tira um dia, em vez de você ir ver a Torre Eiffel, e passear no centro de Paris, e lá no estádio do Neymar, no Paris Saint-Germain, fala assim, eu quero ir para o subúrbio, no lugar da feitiçaria, dos trabalhos. Fala assim. Eles vão ter um monte de motorista de táxi e de Uber português lá em Paris, um monte. Pede para ele te levar. Tu vê lá um monte de casa, é igualzinho casa de macumba. Só que a chefe do terreiro lá é do Islã. Estão lá dentro. E aí esses livros do Harry Potter, eles ensinam a feitiçaria para garotos que estão saindo agora da alfabetização e estão lendo e estão achando legal demais. Porque eles se identificam com as injustiças que o menino Harry sofre. E o menino Harry, ele recebe o quê? Uma autoridade espiritual que todo mundo pode ter para vencer os maus. Quem são os maus? Somos nós. Um órfão, aliás, Salmo 68, verso 5. Salmo 68, verso 5, é uma bola de fogo do Senhor para abrir os nossos olhos. Salmo, pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo, no lugar santo. Deus é pai de órfãos. Gente, a orfandade espiritual é uma das formas mais trágicas de você reduzir, de você retirar a identidade espiritual de um filho. Eu tive agora em Dallas, eu cheguei quinta-feira, sexta-feira passada. Aí visitei alguns ministérios, fui na Porterhouse com o T.D. Jakes, fui na Gateway, fui na Primeira Batista, First Baptist de Dallas, visitei a Lighthouse, preguei lá. Sabe o que eles estão dando atenção agora? A Bethel Church, a Bethel da Califórnia. A escola do avivamento da Bethel, formação de novos pastores, de uma nova geração. Eles começam o avivamento, sabe como, gente? Restaurando a identidade espiritual. É um ano falando de identidade. Você repara, gente, porque estamos vivendo um avivamento, porque está todo mundo falando em língua. Gente, isso é lindo, isso é ótimo, isso é profético, isso é dom do Espírito. Presta atenção no que eu estou falando. O que muda a nossa vida é a nossa identidade que nós recebemos dos nossos pais, é a identidade que Deus deu para mim e para você. É isso que vai mudar a nossa história, é você saber de fato quem você é teu filho saber de fato quem ele é. 1 ano para reconstruir identidade de filhos,
Um ano para refazer. São pessoas inseguras, pessoas que não conseguem terminar o que fazem, que não conseguem cumprir as promessas, que não conseguem terminar uma faculdade, que não conseguem cumprir a aliança que eles prometeram. Não, eu te prometo. Por causa do batedor de carteira. Hoje, o garoto está aí no ventre da mamãe está grávida. Primeira coisa que você pergunta, o que é? Ah, está grávida, é menino ou menina? Não é isso? Hoje, com algumas semanas, você vai lá, faz o ultrassom, menino, menina, já prepara o quarto azul, o quarto rosa. O que está acontecendo hoje? Rapaz tem 20, 30 anos. O que você é? Eu não sou não binário. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão. Você sabe o que é? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4 pessoas. Sou fluido. Fluido, no meu tempo, era um personagem dos impossíveis. Os impossíveis. Homem mola, multi-homem e homem fluido. Juntos, eles defendem a comunidade do mal. As pessoas não sabem quem são. É gente que está com 30 anos, 40 anos. O que você vai ser quando crescer? Não sei. Sabe por quê? Porque não tem direção. O órfão, ele não sabe para onde vai. O órfão, ele não tem destino na vida. O órfão, ele não tem direção. Lembra da bússola, que é a ferida? Quando você está indo, sei lá, o órfão, ele gira em círculos na vida. O ano de 2022 vai acabar, nós estamos entrando em agosto, hein? Aí você vai chegar no final do ano, o que você fez esse ano? Andei em círculos. Não fiz nada, não construí nada, não consegui nada. Por quê? Porque se você não tem uma base de apoio de pai e de mãe, querido, a tua casa não tiver uma casa de paz, você vai mandar uma seta, você vai mandar uma flecha, que ela não vai conseguir chegar, se você não curvar o arco, querido, a flecha não chega. Eu, antes de ir para Dallas agora, para visitar minha filha, eu fiz 21 dias de jejum. Aí você sabe, você está avisando para a igreja, vou viajar, e todo mundo, pastor, onde viajar, vem aqui para comer um cordeiro assado, vem comer uma pizza, pastor, vou fazer um churrasco. Gente, pensa um homem que gosta de comer, sou eu. A pessoa pergunta, pastor, o que você gosta de comer? Eu não gosto de passar fome. Se você botar, eu vou comer qualquer coisa, eu vou comer. Eu como de tudo, sempre comi de tudo, e eu gosto de comer, e gosto de comer comida, mas eu preciso dedicar ao Senhor esse jejum. E aí nesses 21 dias eu falei com Deus a respeito dos médicos que iam fazer minha netinha, que iam fazer o parto da minha netinha. Eu falei sobre a equipe de enfermeiros, eu falei sobre todos os remédios que ela poderia tomar. Eu combinei com Deus a respeito de não haver nenhum susto. Eu tratei com Deus a respeito da vida da saúde emocional, da vida da saúde física. Eu comecei a falar com Deus a respeito dos pais, do menino, que um dia vai se apaixonar pela minha neta. Eu combinei com Deus para essa criança ser criada no altar do Senhor. Eu falei com Deus a respeito daqueles pais para criarem um homem fortalecido no Senhor. Eu falei com Deus durante 21 dias. Eu dediquei para falar com Deus, para comunicar com o Espírito Santo, para ligar aqui na terra a respeito da minha neta. Gente, tem pai que não consegue tirar um dia uma refeição para orar pelo seu filho. Só reclama. A casa dele é uma confusão, pensa num cara chato, pensa numa mãe cri-cri, pensa num casal que expulsa o garoto da igreja. Aí o menino cresce, se desvia, vira ateu, toma uma vida sexual que ele quer, transa com tudo que é a mulher da vizinhança, de fora da vizinhança, se mete com crime, se mete com fraude, se mete com um negócio escuso. Aí você vai reclamar de quem, gente? Do diabo, gente. É isso, gente. Quem aponta destino somos nós. Quando o arco está retesado, escute isso. Quanto mais você se humilhar, quanto mais você se dobrar diante do Senhor, mais longe o seu filho vai chegar. Meu ministério tem mais alguns anos.
Dentro da minha convenção, que é a Batista, ninguém trabalha com libertação, batalha espiritual e cura da alma. Ninguém. Como eu tenho trabalhado. Eu vou lançar mais 3 livros esse ano sobre libertação, sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, para ensinar. Mas o mais importante não é o que eu faço, é a geração que eu vou deixar depois de mim. Por quê? Porque se eu não fizer um discípulo, tudo aquilo que eu fiz morre comigo, vai comigo para a sepultura. Eu estou falando para vocês de avivamento, queridos. A Bíblia diz que o último avivamento é um avivamento composto pela conversão do coração dos pais aos filhos. Capítulo 4 de Malaquias, verso 6, é o último versículo do Antigo Testamento. Malaquias, escute papai, escute mamãe, escute filhinho, filhinha. Malaquias 4:6 vai dizer: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Pega para mim Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas 1:17. Ai, pastor, o meu filho não me ouve. Converte o teu coração para o coração do seu filho. E você aqui é filho, você é filha, você é filha, você também é filha, eu também sou filho. E aí você reclama do papai, da mamãe. Converte teu coração ao teu pai. Pastor, o senhor não sabe o pai que eu tive, os abusos que eu sofri por causa do meu pai. Eu nem tive pai, fui criado por um avô, foi um padrasto maligno. Converte o teu coração. Irá diante dele no espírito e poder de, diga, Elias. Tem uma chave aqui. Para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto, um povo bendito. O último avivamento não é um avivamento de poder, não é um avivamento de línguas, de profecias, de revelações e de milagres. O último avivamento é o avivamento que acontece dentro de casa, na relação entre o pai e na relação entre o filho. Enquanto o pai e filho, eles não se convertem um para o outro, enquanto o pai e filho não se convertem um ao outro, enquanto a casa não é de paz, não tem avivamento, não existe avivamento. O avivamento, ele é composto por uma base, e essa base, gente, que traz paz para a gente, só pode ser fundamentada por Jesus. 80% de todos os jovens que estão internados em clínicas psiquiátricas, e eu visito, eu dou assistência em clínicas psiquiátricas, eles fazem parte de lares que não têm paz. A cidade que tem a taxa de suicídio, a maior taxa de suicídio entre adolescentes, fica no Rio Grande do Sul. É uma cidade linda no Rio Grande do Sul. Eu estive lá alguns tempos desses. Igreja lá é morta. Eles não fazem marcha para Jesus, mas fazem marcha para Exu. Que nem o carnaval do Rio de Janeiro. Pensa num povo, rico, mas lá Jesus não entra. É nessa mesma condição que a Bíblia revela uma cidade a noroeste de Cafarnaum, do Mar da Galileia, chamada Gádara, onde havia um homem endemoniado gadareno, uma região onde as pessoas mandaram Jesus embora. Você não será bem-vindo. O evangelho que você vai levar, ela está na sua vida. Pastor, vai na minha casa pregar para o meu marido, vai na minha casa pregar para o meu filho, vai na minha casa pregar para a minha mãe. Escute, por favor, entenda isso. O único evangelho que o teu filho vai ler,
que a tua mãe vai ler, que o teu marido vai ler, que a tua esposa vai ler, é você, é a sua vida, Gente, pastora Fabíola, aquela bênção, ela se converteu, querido, porque eu que amava ela, e tratava ela como uma princesa doce, me converti. Foi quando ela viu Jesus em mim, que ela se converteu. Educada ela sempre foi, estava no último ano da faculdade dela, sempre teve um pai e uma mãe honestos, vivia assim, numa prática de envolvimento com terreiros ocultistas. Ela era da feitiçaria, mas era uma pessoa boa. Mas sabe o que foi? Ela teve colega na faculdade que falou de Jesus, teve amiga que andava com ela que era crente. O único evangelho que as pessoas leem é a nossa vida. Seus filhos vão ler sua vida, seus filhos vão ver como você reage quando todo mundo fica desesperado. Seus filhos vão ver que quando tudo falha, você vai bater na porta da oração para falar com teu Deus. Teus filhos vão ver a maneira como você trata o seu marido e o seu cônjuge. Isso chama-se conversão com arrependimento. Isso chama-se mudança de vida. Isso chama-se ser chamado de nova criatura. Isso significa que você não vai cair nas ciladas dos desejos. Isso significa que você não vai se orgulhar porque você é melhor, ou porque você é mais bonito, ou porque você fala melhor. Isso significa que você vai se humilhar diante do teu Deus. Os teus filhos vão ver isso, e eles vão apontar para onde você aponta. Não adianta você dizer: a culpa é do teu pai, a culpa é da tua mãe, a culpa é tua mulher, ele é teu filho. Foi você que não deixou ensinar. Gente, essas desculpas, elas não passam. Quando Deus pesa a gente na balança, essas desculpas não valem nada, elas são esfarrapadas. Pessoas, quando eu olho, por exemplo, o povo de Israel, eu gosto muito de ensinar a questão de finanças. Você vê que os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5 livros, tem 100 princípios para enriquecimento e para uma vida tranquila e transbordante. 100 princípios. Aí você pergunta para a igreja: quem é que já leu os 5 primeiros livros da Bíblia? Eu não vou nem pedir para levantar a mão. Aí você quer o quê? Não, vou no YouTube para escutar o Tiago Nigri, o primo rico, para escutar a menina lá do canal Me Poupe. Ele quer tudo mastigado. Ele não quer mergulhar para pegar as pepitas de ouro, para arrancar, ferir as unhas e buscar no meio das pedras aquilo que Deus deu de melhor. Ah, pastor, dinheiro não é importante. Como é que é? Então Deus colocou 100 princípios no 5º livro da Bíblia que não é importante, é isso? Ah, Deus, tira isso daqui. 20% do Sermão do Monte, 20% Jesus fala sobre dinheiro. Por que Deus cita o dinheiro como um demônio comparado a Deus? Por que ele fala de mamão, gente? Por quê? Por que você acha que Judas vendeu Jesus por dinheiro? Por que você acha que tem pastor, tem líder, tem empresário, tem político, tem governador, teve presidente que roubou dinheiro, trocou a glória, trocou a missão? Cara, quer ouvir um negócio que é uma benção? É ser pastor. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. É o sujeito que trocou a vocação dele para ser rico. O dinheiro tem essa capacidade de fazer isso. Aí, em vez de você buscar em Deus resposta para a sua organização financeira, para a sua vida financeira, você não quer, não. E você quer prosperar. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Não, pastor, você fiel no pouco não. Quando eu ganhar aquela grana, sabe que está presa na justiça? Quando eu receber minha herança, quando eu ganhar na loteria, tem crente pensando em ganhar na Mega Sena. Tem.
Tem gente, tem. Tem é o seguinte, não, vai que o irmão me pega lá, manda o empregado, vai lá, faz uma fezinha para mim. Aí eu vou pegar esse lugar aqui, vou transformar numa catedral, vou falar com o pastor Josse, vamos trabalhar esse templo, vamos comprar esse estádio de futebol que tem aqui do lado, um campo, vamos empurrar o batalhão da polícia militar para outro lugar, porque esse lugar aqui pertence ao Senhor. Gente, Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Deus não faz nada com ricos, Deus faz com fiéis. Diga fiel, no pouco, sobre o muito te colocarei. Pastor, por que eu nunca vi o tempo das vacas gordas? Eu só conheço as vacas magras. Ser fiel no tempo da vaca magra. Sobre o muito te colocarei. Uma casa de paz é uma casa que você, um lar pacificado, é um lar que você vive as promessas do Senhor. Mas não é só cheio de evangeliquez. Glória a Deus. Você glorifica a Deus com a tua vida. Quando o endemoniado gadareno, ele é liberto, ele fala, deixa eu ir com você, Jesus. Jesus, não, volta para casa. Conta para os teus como Deus foi bom com você. Quando ele fala sobre brilhe, portanto, Sermão do Monte, brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens, para que vejam as suas obras, para que vejam a sua vida, para que vejam você e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu sou crente, porque um soldado, e na época eu era tenente, e há uma distância abissal entre o tenente e o soldado, mas eu vi um menino, que ele tinha um testemunho, tão impressionante do Senhor, e ele não ficava orando em línguas pelo canto, ele não ficava de joelho na ponta do quartel. Gente, pensa num jovem que tinha uma honestidade e emanava a presença de Deus. Aí eu peguei aquele menino, tirei ele do setor dele, botei ele trabalhar na minha sala, para ele começar a me ensinar que história era essa de Jesus. Fala para mim desse Jesus. E eu não saía de viagem sem falar para ele assim, eu ia pegar a Dutra, a Via Dutra, indo de Guaratinguetá, o interior de São Paulo, aqui para o Rio de Janeiro, eu falei assim, ora por mim que eu vou pegar a estrada. Eu tinha temor do Senhor, mas não tinha confiança no Senhor. Aquele brilho daquele menino, que vai receber a honra no céu, me levou até Jesus Cristo. Querido, a casa de paz, ela vai depender de você. Trazer o príncipe da paz para dentro de casa, vai depender de você. Errar todo mundo erra. O que a gente não pode é permanecer no mesmo erro. Pastor, mas eu não consigo me livrar desse comportamento. Procura ajuda. Procura um pastor, procura um conselheiro. Procura uma irmã, procura um irmão. Porque somos nós mesmos que desencaminhamos os nossos filhos. Foi Davi que chorou por Absalão, que desencaminhou o filho dele. Somos nós que apontamos rumos. Somos nós que damos para os nossos filhos em tranquilidade. Salmo 46, verso 5, eu acho que é isso. Você pode verificar para mim? Salmo 46, verso 5. Verso 6. Verso 7. Tem um salmo, eu me perdi aqui na minha lembrança, que diz que Deus que faz cessar toda a guerra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele lança fora o cavalo. Está aqui, era o Salmo 46 mesmo. Você vê, estava lá. Eu tive um pastor na minha caminhada, que ele me fez decorar a Bíblia. Pensa num pastor ruim, cara. Grande amigo meu. Ele chegava para mim e falava assim, amanhã eu quero o Sermão do Monte decorado. Eu falei, pastor, do capítulo 3 até o capítulo 7, decorado aqui, senão tu não tem parte do meu ministério. Eu falei, pastor, mas é difícil. Mas quando você era ímpio, você ia para Marquês de Sapucaí, passava a noite inteira cantando samba enredo e voltava com o samba da Portela, da Mangueira, da Ilha do Governador. Você não voltava com tudo decorado?
Voltava, então amanhã eu quero decorar do Sermão do Monte. É por isso que tudo fica aqui na cabeça. Foi aquele pastor bendito. Salmo 46, verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Que da guerra dentro da tua casa tem fim quando o príncipe da paz chegar lá. Eu vou usar essa introdução apenas para hoje, para preparar o coração de vocês. Semana que vem eu quero pedir que vocês tragam seus pais, seus avós, seus filhos, suas esposas, seus cônjuges, tragam seus netos. Semana que vem nós vamos fazer algo que vocês nunca experimentaram. Semana que vem nós vamos trabalhar essa questão da herança, desautorizando, dissolvendo as palavras malignas, as palavras que destruíram vocês, a ausência da bênção sobre vocês, a falta do amor, a falta da palavra profética sobre a sua vida. Nós vamos retirar as palavras frívolas que saíram da nossa própria boca, que atingiram nossas gerações. Nós vamos falar a respeito sobre trazer de volta, trazer sobre nós a presença de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus. Quero muito, mas muito que você traga a sua família. Quero muito, vai ser um tempo de libertação, vai ser um tempo de cura aqui, vai ser um tempo de restauração. Se você tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá e pede perdão. Ora durante toda essa semana para dizer: Deus, eu quinta-feira que vem eu quero levar o meu filho, a minha filha. O seu filho pequenininho vai ficar brincando no ministério infantil aqui no Kids. E na hora certa, nós vamos falar para os tios lá: tragam as crianças, e eles vão se encontrar com vocês. Nós vamos orar impondo as mãos sobre a cabeça dos nossos filhos. Nós vamos orar retirando as destruições que assolam as nossas vidas de gerações em gerações. Nós vamos orar aqui com a autoridade de Jesus, para que tudo aquilo que foi preparado para a gente como um solo destruído, arrasado, se torne uma vereda de justiça, se torne uma casa que foi assolada por uma casa de paz. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Pastor Marcelo, eu posso orar pelo povo? Fique em pé em nome de Jesus. Eu queria pedir para você que está perto da sua família, abraça sua família, quem mora na sua casa, se for a sua mãe, sua avó, sua irmã, fica perto dele. Se você está com o esposo, esposa, abraça ele. Se você não está, você vai orar como se ele tivesse. Pastor, minha casa está acabada, minha casa está arrasada, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Então nós vamos agora profetizar a respeito daquilo que vai acontecer na nossa casa. Vamos orar juntos. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do teu filho Jesus, eu creio que o meu lar é um lar de paz. Então eu te convido, em nome de Jesus Cristo, para fazer parte da minha família e da minha vida. Em nome de Jesus, eu abro a porta da minha casa e eu te convido, Jesus de Nazaré, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entra na minha casa, Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre toda a carne, vem encharcar a minha casa. Eu, em nome de Jesus, tomo nas minhas mãos o sangue de Cristo, e eu esfrego, e eu espalho sobre as bordas superiores, sobre as vergas laterais das portas da minha casa, e eu declaro que nenhum mal é bem-vindo. Toda palavra de destruição, toda influência maligna, todo espírito de trevas, toda palavra demoníaca, todo objeto amaldiçoado, toda carga espiritual maligna, eu dou uma ordem agora: saia da minha casa,
saia da minha vida, saia da minha família. Todo trabalho de feitiço, de macumbaria, de bruxaria, de magia negra, de magia branca, eu retiro em nome de Jesus. Fica desautorizado e desativado todo o poder do inferno na minha casa e na minha vida. Eu consagro o meu lar como um território aonde o Espírito de Deus flui entre todos que ali vivem. Eu anuncio que todos que entram são benditos ao entrarem, mas os espíritos imundos que os acompanharem ficarão amordaçados, acorrentados e amarrados para o lado de fora, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor já deu ordem aos seus anjos para cuidarem de mim, para cuidarem da minha casa, para cuidarem da minha vida. Eu, pela fé, levanto um muro selado pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma do inferno vai poder prosperar. Eu retiro todo espírito de sedução, de prostituição, de adultério, todo espírito de divisão, de confusão, de guerra. Saia, saia da minha casa, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu confesso os meus tropeços, eu confesso que eu não fui perfeito diante do Senhor, mas eu saio daqui perdoado, em nome de Jesus. Eu retiro de mim toda palavra de maldição, toda palavra inútil, palavra de desgraça, palavra fútil, toda palavra praga contra a minha vida e contra a minha casa e contra a minha família. Eu retiro em nome de Jesus e eu lanço a bênção do Senhor, que vem sem nenhuma dor, sobre a minha vida e a minha casa de paz, em nome de Jesus. Diz amém, diz amém, e aplauda o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém.